Quais os sinais da volta de Cristo? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante e ela também foi uma pergunta feita para o próprio Jesus pelos seus discípulos, né? A gente pode perceber aqui, se você tiver uma Bíblia e abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 3, né? Capítulo 24, verso 3, diz assim, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, você percebe ali que os discípulos fizeram essa mesma pergunta para Jesus e Jesus começou a enumerar ali uma série de sinais que aconteceriam quando estivesse próximo da sua vinda, tá? Eu quero conversar com vocês pelo menos 3 sinais importantes que Jesus ali mencionou. Um primeiro sinal no meio social que estaria acontecendo, meio natural e no meio religioso, tá? Então, a gente vai continuar lendo a Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 6, tá? Verso 6 e verso 7. Diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Bom, essas aplicações de guerras, pestes, né, pragas e doenças, a gente pode fazer essa aplicação desde a época de Cristo, tá? Na verdade, desde que o mundo é mundo, sempre aconteceram guerras. A questão é que isso seria apenas o princípio das dores, né? Então, o que Jesus quer dizer foi a questão que esses sinais, esses acontecimentos, eles aconteceriam com mais intensidade. Por exemplo, hoje a gente está vivendo o contexto de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A gente vê ali rumores de guerra de nações contra nações, a gente vê o poder militar que a maioria das grandes potências, né? Então, hoje o ser humano ele nunca teve um poder de destruição tão grande, né, como no passado. Essas coisas, né, aconteceram com mais intensidade à medida que a sua volta estivesse próxima. Tá? Jesus falou também de sinais no meio natural, né? E eu queria conversar aqui com você 3 grandes sinais importantes que alguns já aconteceram no meio natural, outros que a gente ainda pode continuar, a gente ainda continua vendo nos dias de hoje. O primeiro são terremotos, né, desastres ambientais, onde a gente vê o ser humano cada dia mais destruindo o planeta, isso tendo sérias consequências no meio natural, extinção de espécies, poluição do meio ambiente e por aí a gente pode enumerar várias coisas. Um outro sinal interessante também, e eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma pesquisada depois e analisar, mas antes de falar eu quero ler para você uma passagem que está em Mateus, no capítulo 24, verso 29. Diz assim, ó: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Depois eu quero que você pesquise aí, dê uma olhada, o que aconteceu em 19 de maio de 1780, um dia reconhecido como o escurecimento do sol e da lua. Vou deixar aí as datas na descrição do vídeo para você fazer a sua pesquisa e relacionar com esse texto que eu acabei de ler para você, tá? E uma terceira data que eu queria falar também sobre essa passagem é para você pesquisar o que aconteceu em 13 de novembro de 1833, tá? Também faça essa pesquisa, essa data, relacione com esse texto que eu acabei de ler para vocês, né? Conhecido como a queda de meteoros. Então esses são alguns dos sinais também que Jesus falou no meio natural que aconteceria. E o terceiro sinal que Jesus também falou foi em relação ao mundo religioso. Exatamente. Jesus também fez predições em relação a como estaria o mundo religioso, principalmente o cristianismo, próximo da sua vinda, tá? E aí eu quero ler com você Mateus, uma passagem que está em Mateus capítulo 24, verso 11, que diz assim, ó: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cachorro, logo agora. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então Jesus aqui fala sobre falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes religiosos, né, que se levantariam para enganar as pessoas. E pior, se utilizando da palavra de Deus para isso, né? Falsos líderes que se levantariam
para fazer grandes fortunas mediante ao evangelho, talvez status pessoal ou alguma outra coisa, nada relacionado ao evangelho. E também Jesus falou de falsos cristos que apareceriam. A gente pode ver, se você pesquisar um pouquinho ao longo da história, aí você pode aparecer várias seitas que já apareceram, com líderes religiosos que se diziam ser o próprio Jesus ou o próprio Filho de Deus, né? Também eu posso deixar aí depois na descrição do vídeo algumas seitas para você pesquisar, como para você perceber que isso já havia acontecido e ia acontecer também com mais intensidade. Por isso que a gente vê hoje principalmente o cristianismo, e Jesus já havia nos alertado sobre esse assunto também, tá? Também como um sinal da sua vinda. Outra coisa também importante, talvez um dos sinais mais importantes da volta de Jesus, que a gente vê aqui muito desses sinais, a gente pensa logo, agora é o fim, agora é o fim, está acontecendo uma guerra, é agora, é agora, é agora. Na verdade, como a gente já leu, Jesus falou que isso seria apenas o princípio das dores. Mas talvez o sinal mais importante que a gente devia se atentar está aqui em Mateus, no capítulo 24, verso 14. Olha só o que Jesus fala. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então esse é o sinal mais importante que a gente devia estar atento também, tá? A pregação do evangelho. Então existem lugares, existem pessoas por aí sinceras que Jesus ainda tem um desejo de alcançar, tá? E se esses sinais todos estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou, né? A gente vê a pregação do evangelho, a gente vê canais, né, mídia, né, muitos pastores, pessoas ali propagando a mensagem do evangelho. E aí você pode se perguntar, se já que esses sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou, né? E aí eu gostaria de ler com você, abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3, e eu quero ler com você o verso 9. Olha só o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, para querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus amigos, Jesus ainda não voltou, apesar de todos esses sinais estarem se cumprindo cada vez de forma mais intensa. Jesus ainda tem as suas pessoas sinceras de coração, pessoas que precisam conhecer a mensagem deste livro da forma verdadeira como ela é. E por isso Jesus, ele tem um desejo de salvar a todos nós. Mas para isso, nós precisamos conhecê-lo melhor. E nada melhor do que conhecer lendo a Bíblia Sagrada. A pergunta que eu faria é: até quando nós vamos ignorar os sinais que estão acontecendo à nossa volta? Meus amigos, Jesus está voltando. E o meu desejo é que todos nós estejamos preparados para esse dia glorioso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vem fazer parte aqui do nosso canal, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.